Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nesse vídeo, nós vamos criar aqui uma base, um modelo de pensamento, né, por assim dizer, para que você possa entender todas as sequências de vídeo que vão vir aqui no nosso canal e também lá no nosso treinamento, tá? Esse vídeo é uma base. Por que uma base? Para que nós possamos mudar a nossa mentalidade, para que nós possamos ter uma mentalidade de alta performance, nós temos que entender como funciona o nosso cérebro. E mais para frente nós vamos entender também como é que funciona a mente, tá? Não se engane, cérebro é uma coisa e a mente é outra, por mais que eles trabalhem junto, por mais que eles trabalhem em conjunto, tá? E hoje nós vamos entender o que é neuroplasticidade, tá? Isso vai te ajudar muito a entender muitas coisas que acontecem na sua vida. Você vai entender muito o que acontece no seu ambiente, né? As pessoas que estão à sua volta, tá? E você vai entender também por que elas influenciam muito em quem você é, e que influenciam muito nos seus hábitos, nos seus comportamentos e na sua forma de pensar, tá? Neuroplasticidade ou plasticidade neural, plasticidade cerebral, é a habilidade que o cérebro tem de se moldar, tá? Ele se molda, ele se remodela, né? Ele se dá forma de forma orgânica mesmo, tá? Não só mentalmente, ou seja, na forma de pensar, mas também organicamente, tá? E isso é bastante interessante, que o cérebro é como se ele fosse um hardware, né? Imagine o seu celular. O seu celular tem ali o cartãozinho de SD, né, de memória, o armazenamento interno que se diz, né? E é ali que todas as informações ficam armazenadas no seu dispositivo de celular. E nos corpos do ser humano não é diferente, tá? O nosso corpo, ele é meio que... Na verdade, assim, os dispositivos à nossa volta, ele é meio que como é que se diz? Uma tentativa da científica, né? Uma tentativa da tecnologia de tentar imitar o ser humano, né? O seu smartphone, você consegue ouvir as músicas dele, você consegue aprender, você consegue ler, você consegue memorizar coisas nele, etc. Você consegue se comunicar com outras pessoas. É como se fosse um ser humano, é um dispositivo, né? É um device, é um dispositivo que te ajuda a subliminar, né, essa versão do ser humano em um dispositivo, tá? Então é interessante que você entenda, o cérebro, ele é um hardware, ele armazena informações e ele se modela de acordo com as informações, tá? Então, neuroplastia é exatamente isso, é a capacidade que o cérebro tem de se modelar de acordo com a sua ambientação, tá? E ele se modela de três formas, tá? A primeira, através de hábitos, tá? Por exemplo, né, o cérebro, ele é composto por 86 bilhões de neurônios. Você sabe o que é um neurônio? Neurônio é uma célula nervosa que tem no ser humano, tá? O cérebro é formado por aproximadamente, né, 86 bilhões de neurônios, porque parece que a gente às vezes conhece pessoas que parecem que não tem nenhum neurônio, né? De tão tonta que é. Mas o ser humano, basicamente, ele tem 86 bilhões de neurônios ali prontinhos para funcionar, tá? Então, se você se acha incapaz de fazer alguma coisa, eu tenho uma notícia para você. Você sim é capaz de fazer qualquer coisa, desde que você siga todos os passos necessários para que você possa aprender e que você possa praticar aquilo, tá? Como é que o ser humano aprende? Como é que o ser humano adquire um hábito, independente de qual hábito seja, independente do nível de dificuldade desses hábitos? É o que? Você aprender e você praticar. É simples, tá? É simples. Como é que funciona o cérebro? Eu já disse isso lá no nosso mastermind. O cérebro, ele tem como função primitiva, né, que é economizar energia, tá? Ele economiza energia. Por isso que nós somos gordos. Olha como é que eu sou barrigudo. Por quê? O cérebro armazena energia, tanto através de células nervosas, como também de gordura, porque o corpo precisa se alimentar, né? Tanto que você, para emagrecer, você precisa fazer o quê? Você precisa reduzir o seu consumo de carboidrato, né? E açúcar, que vira gordura no nosso organismo. Quando você faz isso, o que o corpo faz? Ele começa a alimentar desse depósito de gorduras. Por quê? É o seu cérebro dizendo para o seu corpo, ó, economiza energia, né? Então o que ele faz? Ele começa a guardar as gordurinhas. Então, por que eu estou te dizendo isso? Como é que funciona o hábito, esse primeiro atributo da neuroplasticidade? O hábito, ele funciona da seguinte forma. O neurônio, ele se conecta um com o outro, através de sinapses, né? Aqui tem um neurônio, aqui tem um neurônio. No meio dele, tem os pulsos elétricos que são o que a gente chama de sinapse, né? Por exemplo, eu quero caminhar, né? Esse neurônio aqui, ele vai se comunicar com esse neurônio, né? O caminhar, como é que você faz para caminhar? Um passo atrás do outro. Né? Eu vou comer, como é que você faz? E começa disparar, né, essa sinapse com os neurônios que são responsáveis por cada
hábito do seu dia a dia. Por que eu estou dizendo que o cérebro economiza energia? Quando você adquire um novo hábito, o cérebro começa a emitir muita energia de um neurônio para o outro. Imagina uma teia de aranha, né? Tem um ponto, né, que se inicia e se abre uma cadeia de conexões. O cérebro funciona dessa forma, tá? Então, assim, caminhar, né? Aí o neurônio vai se conectar com o outro em cadeias, né? Caminhar, ele vai ter um conjunto de informações. Mas imagina uma teia, né? É um conjunto de informações sobre caminhar. Se alimentar é um outro conjunto de informações. Então são neurônios se comunicando entre si. É onde como é que se surge o hábito? Eu quero aprender informática, né? Essa é uma informação bem específica. O que vai acontecer? Os neurônios vão começar a se conectar um com o outro. Vamos procurar informações aqui sobre informática. Eu não tenho nenhuma informação. Então o cérebro ele começa a consumir muita energia. Por isso que você às vezes quer começar a fazer algo e você se sente estressado, você se sente cansado e você não consegue aprender porque você está disparando muita energia e o seu corpo não está acostumado a consumir tanta energia. Por isso que você começa muitas coisas e você não consegue dar término a elas, porque quando você chega num nível de dificuldade, o seu cérebro começa a dar os curtos-circuitos, porque é muita energia sendo consumida. Porém, se você insistir, o que vai acontecer? O cérebro vai fazer o quê? Ele vai criar o hábito. Você vai aprender, porque você está praticando. E quando ele vira um hábito, ele vira uma rotina para o cérebro. Então o cérebro ele para de consumir energia, ele para de disparar tantas sinapses naquele conjunto de informações. Certo? Por que ele faz isso? Ele para de consumir porque virou um hábito. Ele não precisa mais dar atenção àquele ato ali, porque você já sabe fazer aquilo com facilidade, é igual dirigir. Você dirige sem precisar olhar para o volante, sem precisar olhar para o pedal de freio, o pedal de acelerador. Por quê? No começo para você foi muito difícil, você não sabia, você ficava olhando direto e tal. Agora não, você aprendeu a dirigir, você dirige, você chega de um ponto a outro sem saber como você chegou. Por quê? O seu cérebro já aprendeu isso e ele parou de consumir energia, ou seja, o seu corpo já não está mais em estado de alerta. Você não fica mais estressado tentando dirigir. Por que você fica estressado? Porque muita energia está sendo consumida pelo cérebro, né? Isso causa estresse. Mas quando você aprende, isso acaba. Então esse é o primeiro atributo da neuroplastia, que é você aprender algo e o seu cérebro começar a se modelar a partir daquele algo, né? Muitas vezes o cérebro nem precisa se modelar, porque às vezes é a informação que você já tem dentro de você só acessa aquela informação e transforma ela em hábito. Mas em muitos casos, né, acontece até mesmo a criação de novos neurônios, né? O ser humano ele queima e cria novos neurônios a vida inteira, né? Então a pessoa que é de sucesso, a pessoa que está em alta performance, está fazendo sempre o quê? Criando novos neurônios, novas experiências, novos hábitos, tá? Então o primeiro atributo da neuroplastia é o hábito, tá? Fica ligado, assiste esse vídeo, eu sei que é uma teoria muito chata, mas você precisa entender para que você possa entender como que se você cria hábitos de sucesso, tá? Nós vamos ter uma playlist só de hábitos de sucesso, vamos ter playlist só de crenças limitantes, entre outros que vão surgir, tá? Então é interessante que você entenda como o seu cérebro funciona, para que no momento que você sentir que não vai aprender algo, você desperta e começa a entender claramente como é que isso funciona, tá? Esse é um primeiro atributo. O segundo atributo é basicamente o que eu já disse aqui, né? Que é memória e aprendizado, né? Você adquire a informação, você memoriza essa informação e você aprende com aquela informação que está incutida aqui na sua cabeça. Por que muitas pessoas não têm muito sucesso nos estudos? Porque elas só memorizam, elas não aprendem. Tem pessoas que só memorizam. Chega na hora de fazer a prova, ela não vai saber fazer porque ela memorizou o que estava escrito no livro. Chega lá, a pergunta é diferente e a resposta tem que também ser diferente, por mais que o contexto seja o mesmo. Então, assim, você precisa memorizar e você precisa aprender, tá? Então, tira isso da sua cabeça, desaprende isso, tá? Memorizar não vai te levar de um ponto ao outro, tá? Agora, memorizar e aprender, sim, tá? Esse é o segundo atributo da neuroplastia. O terceiro é a recuperação celular após uma lesão ou um acidente, né? Por exemplo, você foi andar de bicicleta, você caiu e bateu a cabeça, você perdeu massa cefálica, como se diz por aí, né? A gente sabe que o cérebro ele é composto por células nervosas, né? Então, às vezes a pessoa perde e ela não consegue mais, assim, ela esquece de certas coisas, certos hábitos que ela adquiriu durante a vida inteira dela, tá? Então, um dos atributos é exatamente essa recuperação através de algo que aconteceu organicamente, de um acidente, o que for, tá? A pessoa, ela começa a praticar aquilo tudo de novo e o cérebro começa a se recompor, tá? Ele se recompõe ou ele pega partes do cérebro que não estão funcionando, que não estão sendo acessadas e transforma elas
em novos hábitos através da neuroplastia. Tá? Quer ver um exemplo bem clássico disso? Uma pessoa que é cega, né? As pessoas dizem que a pessoa que é cega tem os outros sentidos mais aguçados. Por quê? Ela perdeu a parte do cérebro que acessa ali o córtex visual, né? Estou tentando aqui não ser muito técnico, tá? Para que você entenda isso bem objetivamente. Ele não consegue mais enxergar. Então, para isso, ele precisa acessar outras partes do cérebro que são responsáveis, por exemplo, pelo tato, né? Pela audição e etc. Então, assim, ele começa a potencializar esses outros sentidos para que ele possa aí estar tendo de novo uma visão através dos outros sentidos básicos do ser humano, que são os 5 sentidos, né? Que é tato, visão, né? Audição, etc. Paladar, olfato, né? Então ele usa essas outras percepções para poder enxergar o mundo da forma dele, já visto que ele não tem mais o córtex visual funcionando corretamente, tá? Então são esses 3 atributos da neuroplastia e a partir de agora você vai entender todos os outros vídeos que vão vir na sequência desse, tá? Eu te dei essa introdução para que você possa entender como é que o cérebro funciona, tá? Você precisa entender que você pode modelar no teu cérebro, tá? O teu cérebro mesmo, a tua massa cinzenta. Quando você faz isso, acabou, cara. Acabou. Exemplo, mentalidade para a riqueza. Quando você consegue modelar isso na sua mente, a riqueza passa a ser um hábito cotidiano seu, né? Você vê esses caras que são milionários, bilionários, os caras ganham dinheiro assim, brincando, os caras fazem milhões num dia. Por quê? Eles conseguiram desenvolver, entenderam como é que o cérebro deles funciona, eles instalaram um programa, né, um drive mental ali no cérebro deles e começaram a transformar esse drive em hábitos através de recorrência, né? Tanto, por que se diz tanto assim em lei de atração, segredo, ou esses lances de autoajuda, que é bastante interessante, por que eles dizem muito para você repetir aquilo que você quer? Por quê? Você está adquirindo memória, aprendizado e hábito, né? Um exemplo, você pode dizer assim, eu sou pica. Tenta fazer isso todos os dias. Bota o teu ombro largo assim, levanta o queixo acima do nível, olha no espelho e diz, eu sou pica, eu sou foda, eu sou o cara. Tenta fazer isso todo dia, assim que você acorda e antes de você dormir. Toda vez que você fala, eu sou pica, eu sou foda, eu sou o cara, você vai fazer o quê? Vai criar memória. E quando você começa a fazer isso todos os dias, você vai falar assim, pô, esse cara é realmente pica, né? E você vai perceber que você vai se comportar como se fosse um cara mesmo. Você vai ver que seus ombros vão estar mais alinhados, né? A sua autoestima vai estar em alta, você vai andar na rua como se fosse o bambambam, né? Igual o Lúcifer, já viu o Lúcifer andando? Já assistiu esse seriado? Não tem medo de assistir, não tem nada a ver com religião, tá? Você viu como é o cara anda? Bonitão, todo arrumado, fala com qualquer um como se ele fosse o cara mesmo, se ele fosse o pica. Pois é exatamente isso. Tenta fazer isso para você ver se o seu cérebro vai falar assim, não, peraí, deixa eu modelar esse cara aí que ele criou, né? Ele vai criar um modelo, a sinapse, né? Os neurônios vão começar a criar sinapses ali e tal, vão criar uma cadeia de informações que vai fazer com que você seja exatamente esse cara. Você vai começar a se comportar, você vai começar a atrair pessoas que possam contribuir com essa sua atitude, pessoas que pensam igual a você, e daqui a pouco você tá aí como? O pica, o cara das galáxias, o pica das galáxias, tá? Então, forte abraço para você, obrigado por ter assistido esse vídeo, curte o vídeo, comenta aí, vamos bater um papo, né? Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, seja inteligente, crie esse modelo na sua mente aí, tá? Se inscreva no canal e vamos para os próximos vídeos. Agora que vem porrada mesmo, tá? Vão ter muita polêmica nesse canal, tá? Muitas polêmicas mesmo, porque você precisa moldar a sua forma de pensar para que você possa sair do seu ponto zero até o destino que você traçou na sua vida, tá? Um forte abraço para você.